Helena caminhava lentamente pela praça central de sua cidade natal. Havia décadas que não passava por ali, mas o lugar continuava impregnado de lembranças. As árvores altas pareciam cochichar histórias antigas, os bancos de madeira guardavam segredos de juventude, e a fonte ainda espalhava a mesma música de água que embalava tardes inteiras de sonhos. Aos 68 anos, ela não se considerava velha demais para sentir, mas carregava o peso de uma vida inteira de lutas e perdas. O marido havia falecido alguns anos antes, deixando-lhe a solidão como companheira fiel. Ao pisar de novo naquele chão, Helena sentiu o coração apertar, como se algo fosse acontecer. Foi então que o viu. Sentado em um banco, jornal dobrado nas mãos, cabelos brancos bem penteados e postura elegante, estava Ricardo. O tempo marcará seu rosto com rugas profundas, mas os olhos... aqueles olhos continuavam os mesmos. Um choque percorreu o corpo dela. Seria possível, depois de tanto tempo, reencontrar o primeiro amor? Ricardo levantou os olhos, e por alguns segundos, não acreditou no que via. O jornal escorregou de suas mãos, e o nome saiu trêmulo de seus lábios. Helena? Ela parou diante dele, tentando conter a emoção, e sorriu com delicadeza. Sou eu, Ricardo. Aquele instante pareceu suspender o tempo. 50 anos desapareceram como fumaça, e ali estavam dois jovens de alma, presos em corpos envelhecidos. Os olhares se encontraram, marejados, e nenhuma palavra bastava para explicar a intensidade do momento. Helena sentou-se devagar ao seu lado, e o silêncio os envolveu, não como um vazio, mas como um reencontro profundo. Ele respirou fundo, sentindo a garganta embargada. Eu sonhei tantas vezes com este momento, murmurou. Helena baixou os olhos, tentando não chorar, e respondeu, e eu pensei que jamais aconteceria. O coração de Helena batia como o de uma garota de 20 anos. Conversaram sobre o tempo que passou, sobre os caminhos que os afastaram. Ricardo contou que viverá em outras cidades, trabalhando como engenheiro até a aposentadoria, mas que agora buscava paz no lugar onde tudo começara. Helena falou de sua vida dedicada à família, do casamento feliz que tivera, dos filhos e netos que lhe enchiam de orgulho. Mas havia algo que a atormentava há meio século. Com coragem, perguntou, por que você partiu sem se despedir? Ricardo fechou os olhos, como se carregasse aquele peso até hoje. Minha família precisou mudar às pressas, problemas financeiros. Eu era jovem, covarde, não consegui me despedir. Escrevi cartas, mas nunca as enviei. Helena sentiu uma pontada de dor. Parte dela queria condená-lo, mas outra parte enxergava um homem que também sofrerá com a ausência. O reencontro não ficou apenas naquela tarde. Trocaram telefones, e nos dias seguintes, voltaram a se ver. Primeiro, em cafés discretos, depois, em longas caminhadas pela praça e conversas sem pressa. Era como se recuperassem não apenas o tempo perdido, mas também um pedaço de si mesmos. Helena, embora temesse o julgamento dos filhos, sentia-se viva novamente. Ricardo, por sua vez, se surpreendia com a serenidade que encontrava ao lado dela. Não buscavam mais a paixão impetuosa da juventude, mas a ternura madura, construída com paciência. Cada riso, cada silêncio compartilhado parecia curar feridas antigas. Apesar da alegria, Helena vivia um conflito íntimo. Pensava no marido falecido, companheiro de décadas, e temia que abrir o coração para outro fosse uma forma de traição. Às vezes, chorava sozinha, pedindo perdão em silêncio. Ricardo percebia suas hesitações, mas não a pressionava. Ele mesmo carregava suas dores, o divórcio amargo, a distância da filha mais nova, o arrependimento de ter deixado Helena no passado. Em uma conversa sincera, disse, o amor que vivemos antes não precisa apagar os que tivemos depois. Estamos aqui porque ainda temos o direito de recomeçar. Helena respirou fundo, sentindo-se aliviada. Era verdade. Amar novamente não significava esquecer, mas honrar a vida que ainda pulsava dentro deles. Num sábado de outono, Ricardo surpreendeu Helena com um convite inesperado. Queria levá-la ao baile da terceira idade no clube da cidade. Ela riu, achando graça na ideia. Ricardo, faz anos que não danço. Já não tenho mais aquele equilíbrio da juventude. Quem disse que precisa? Respondeu ele, com um brilho nos olhos. Basta sentir a música. Naquela noite,
O salão estava iluminado por luzes suaves e decorado com flores simples. Quando a orquestra começou a tocar um bolero antigo, Ricardo estendeu a mão para Helena. Os passos foram hesitantes no início, mas logo o corpo dela se entregou ao compasso. Riram quando se atrapalharam, trocaram olhares cúmplices, e por alguns minutos, sentiram-se outra vez jovens. No fim da música, Ricardo beijou-lhe a testa, e Helena fechou os olhos. O coração, que acreditava já estar cansado, descobria que ainda sabia dançar. Alguns dias depois, estavam sentados na varanda da casa de Helena, iluminados pela lua cheia. A noite estava fresca, e o silêncio da rua dava a sensação de que o mundo se resumia apenas aos dois. Foi ali que abriram o coração de vez. Ricardo confessou: Helena, nunca consegui te esquecer. Vivi, amei, errei, mas em cada canto da minha vida havia o eco do que tivemos. Ela sentiu as lágrimas chegarem. Também pensei muitas vezes em você. Eu amei meu marido, mas às vezes me perguntava como teria sido se você tivesse ficado. As palavras vieram misturadas a lágrimas, mas também a sorrisos. Eles não eram mais jovens sonhadores, mas dois sobreviventes que o tempo havia reunido outra vez. E naquela noite, com a lua como testemunha, prometeram um ao outro não deixar mais que o silêncio fosse mais forte que o amor. O reencontro trouxe também desafios. Helena contou aos filhos que estava se encontrando com Ricardo. O mais velho ficou em silêncio, pensativo. A filha, porém, reagiu com surpresa. Mãe, o que a senhora espera disso agora? Perguntou, quase em tom de reprovação. Helena respirou fundo e respondeu com firmeza: espero viver. Só isso. Depois de tudo que passei, mereço ser feliz novamente. Do outro lado, Ricardo também teve que enfrentar os receios dos filhos. O mais novo, preocupado, temia que ele se decepcionasse. Mas o brilho nos olhos do pai dizia mais do que qualquer argumento. Com o tempo, as famílias foram percebendo que o reencontro era verdadeiro, e não uma ilusão passageira. E quando os netos se juntavam aos encontros, com a alegria inocente das crianças, tudo parecia se encaixar. Com o apoio, ainda tímido, das famílias, decidiram realizar um antigo sonho: viajar juntos para o litoral. Era início de primavera quando partiram, e ao chegarem à praia, sentiram-se renascer. Caminharam de mãos dadas pela areia úmida, deixaram que a espuma das ondas molhasse seus pés e riram com a simplicidade do momento. Ricardo contava histórias de suas viagens pelo país, enquanto Helena lembrava dos verões passados com os filhos. À noite, escolheram um restaurante simples à beira-mar, comeram peixe fresco e brindaram com vinho branco. Mais tarde, sentados na areia sob o céu estrelado, Ricardo disse: não temos todo o tempo do mundo, mas temos o suficiente para sermos felizes. Helena se emocionou. Aquelas palavras eram exatamente o que ela precisava ouvir. Apesar da felicidade, Helena começou a sentir um medo novo, o de perder Ricardo novamente. Certa noite, enquanto caminhavam juntos, ela disse com a voz embargada: temo que você vá embora outra vez. Ele parou, segurou as mãos dela e respondeu com firmeza: eu não vou, Helena. Desta vez eu fico, custe o que custar. Aquelas palavras trouxeram um alívio profundo, mas também o peso da realidade. Ambos sabiam que a idade traz fragilidades, e o amanhã era sempre incerto. Decidiram, então, não adiar mais nada. Se quisessem dançar, dançariam. Se desejassem viajar, viajariam. O tempo não seria um inimigo, mas um aliado para viverem intensamente cada instante. Helena e Ricardo descobriram juntos pequenas paixões que a vida adulta tinha ofuscado. Começaram a frequentar exposições de arte, a visitar livrarias antigas e até a fazer pequenas trilhas na cidade. Cada descoberta era compartilhada com olhares cúmplices, risadas contidas e comentários divertidos. Ricardo sempre a surpreendia com bilhetes carinhosos deixados nos livros que ela comprava, e Helena respondia com pequenas anotações de agradecimento, escondidas em suas bolsas. Aos poucos, o cotidiano se transformava em festa. O café da manhã se tornava mais saboroso quando partilhado, e as tardes ganhavam brilho com uma caminhada simples. A sensação de primeira vez voltou, não pela juventude perdida, mas pela intensidade que só quem aprendeu a valorizar cada instante pode sentir. Num domingo, enquanto caminhavam pela antiga praça, Helena encontrou uma amiga da juventude, Marta. O reencontro trouxe lembranças de riso e travessuras,
mas também um certo desconforto. Marta, percebendo a proximidade com Ricardo, comentou com um sorriso malicioso: então vocês se reencontraram? Nunca imaginei que algo assim fosse acontecer. Helena sorriu, sentindo uma pontada de vergonha e alegria ao mesmo tempo. A vida é mesmo surpreendente, disse, segurando a mão de Ricardo. Ele apertou a dela, como se quisesse dizer que, apesar de tudo, a felicidade compartilhada valia qualquer receio do passado. Marta ficou admirada com a serenidade deles, e Helena percebeu que, mais importante do que o julgamento alheio, era a verdade que sentiam em seus corações. Chegou o momento de celebrar o Natal juntos. Helena decorou a casa com enfeites antigos, lembranças da família, enquanto Ricardo trouxe luzes e pequenos presentes pensados cuidadosamente para ela. Sentaram-se à mesa, lembrando dos natais passados e contando histórias das infâncias de cada um. Havia lágrimas, mas também risadas que enchiam o ambiente de calor. À noite, sentaram-se perto da lareira, e Ricardo, com a voz suave, disse: sabe, Helena, nunca imaginei que pudesse sentir algo tão completo nessa idade. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Descobriram que os feriados tinham outro sabor quando se compartilhavam com quem realmente amavam. Em uma tarde chuvosa, enquanto observavam a água escorrendo pelos vidros da varanda, Ricardo abriu um antigo diário que havia guardado. Ele leu trechos escritos na juventude, confissões sobre o amor por Helena e arrependimentos por ter partido. Eu escrevi tudo isso para você, mas nunca enviei, disse, com a voz embargada. Helena segurou suas mãos, sentindo o peso da sinceridade e a ternura contida naquele gesto. Eu também escrevi cartas que nunca enviei, confessou. Riram com delicadeza, como se aquela revelação os tornasse mais próximos ainda. Perceberam que o amor não se mede apenas pelos encontros, mas também pelos silenciosos sentimentos guardados durante décadas. Decidiram que cada dia juntos seria vivido sem pressa, mas com intensidade. Não planejavam o futuro, mas construíam o presente com atenção e carinho. Caminhavam pela cidade, sentavam-se à beira da praça, ou simplesmente ficavam em silêncio na varanda, observando o céu. Havia um pacto silencioso: não permitir que medos ou dúvidas roubassem a felicidade que, enfim, encontraram. Cada olhar, cada toque, cada risada compartilhada tornava-se um lembrete de que a vida podia surpreender, mesmo após tantas perdas. Helena descobriu que não era tarde para amar novamente, e Ricardo sentiu que o tempo finalmente curara suas feridas. Numa manhã de sábado, Ricardo apareceu com um pequeno carro antigo alugado. Vamos dar uma volta pelo campo? Perguntou, com aquele brilho nos olhos que Helena tanto amava. Ela riu, surpresa, e aceitou sem hesitar. Percorreram estradas ladeadas por árvores douradas pelo outono, sentindo o vento e o cheiro de terra molhada. Pararam em um mirante, contemplando o horizonte, e Helena sentiu a liberdade de um tempo em que nada precisava ser planejado, apenas vivido. Ricardo segurou suas mãos, e por um instante, parecia que nada mais existia além daquele momento perfeito. O reencontro com a natureza se tornou metáfora do reencontro deles mesmos, vivos, esperançosos, renovados. Certa tarde, Helena se sentiu cansada após uma caminhada longa. Ricardo, percebendo, a conduziu até um banco próximo à praça, sentando-se ao seu lado. Precisa descansar, meu bem, disse, suavemente. Ele colocou um casaco sobre os ombros dela e a envolveu com um abraço silencioso, que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Helena fechou os olhos, sentindo cada fio de cabelo acariciado pelo vento, cada batida de coração se sincronizando com a dele. Ali, no meio do mundo que continuava girando, eles descobriram que o verdadeiro amor maduro era feito de gestos simples, de cuidado e presença. Nenhuma urgência, apenas a certeza de que cada toque consolidava o vínculo construído ao longo de décadas. Ricardo, decidido a oficializar de alguma forma a união deles, convidou Helena para uma pequena cerimônia simbólica em um jardim próximo à cidade. Não precisamos de grandes festas, explicou. Só eu e você, e aqueles que realmente nos amam. Helena sentiu o coração disparar. A ideia de formalizar algo tão íntimo e profundo trouxe lágrimas aos olhos, mas também um sorriso largo. Escolheram juntos flores, músicas e palavras que expressavam exatamente o que sentiam. Perceberam que a vida adulta permitia celebrar cada passo com consciência, sem pressa,
mas com uma intensidade que a juventude muitas vezes não conseguia alcançar. Na manhã da cerimônia, os filhos de Helena e Ricardo apareceram discretamente para ajudá-los com os preparativos. Havia receios e incertezas, mas também sorrisos e carinho. O filho mais velho de Helena disse, baixinho, vocês merecem essa felicidade, e a filha completou, vejo que o amor não tem idade. Ricardo abraçou os filhos, emocionado. Naquele momento, perceberam que o amor deles não apenas os envolvia, mas também havia curado antigas tensões familiares, aproximando gerações com afeto e compreensão. Helena sentiu uma gratidão profunda. Finalmente podia viver sem culpa, plenamente, com a bênção daqueles que mais amava. O jardim estava iluminado por lanternas suaves, e a brisa noturna trouxe aromas de flores recém-colhidas. Helena e Ricardo trocaram votos simples, mas carregados de significado. Prometo estar ao seu lado, em cada riso e cada silêncio, disse Ricardo. E eu prometo, mesmo com todas as cicatrizes do passado, seguir contigo, respondeu Helena. Quando se abraçaram, parecia que todo o tempo perdido havia sido recuperado. Naquele instante, não havia passado, nem futuro incerto. Apenas o presente, pleno e radiante. E assim, aos 68 e 70 anos, respectivamente, Helena e Ricardo descobriram que o amor verdadeiro não envelhece, apenas se transforma, e que nunca é tarde para recomeçar.